Pessoal, vamos relembrar então o cálculo do mínimo múltiplo comum, tá? Que é o chamado MMC na abreviação, né? Como a gente já conversou, isso aqui é o menor, MMC, o mínimo múltiplo comum, é o menor número que os 2, ou 3, ou 4, 5 números em questão que a gente está falando, eles têm, é o menor múltiplo que eles têm em comum. Tá? E como é que a gente faz o cálculo prático disso? A gente vai fazer através de decomposição. Então, a gente vai colocar todos eles, a gente vai colocar um ao lado do outro, por exemplo, MMC de 10 e 12. Eu coloco o 10 e o 12 um ao lado do outro e passo o risco aquele, como a gente fazia decomposição por números primos, tá? E assim a gente vai fazendo. A gente vai dividindo esses números, como a gente fazia antes, na ordem crescente da decomposição, do menor primo para o maior. Nesse caso aqui, o 10 e o 12, os dois são pares, então os dois dão para dividir por 2, tá? Então, que é o menor número primo. E aí, a gente vai fazendo como nas divisões, como a gente fazia na decomposição, e dividindo e colocando o resultado embaixo, tá? Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Próximo número primo que eu posso dividir, ou o 5 ou o 6. O próximo número continua sendo o 2, porque o 6 ainda é par. Ah, mas o 5 não dá. Não tem problema, tá? Pelo menos um dos números tem que dar para dividir. Então, aqui a gente vai dividir o 6 por 2 ainda, porque é o menor número primo. 6 dividido por 2, 3. E o 5? Bom, o 5, como a gente não usou ele agora para dividir, a gente só vai baixar ele, a gente não vai usar, tá? Só baixei. Bom, continuando. Não dá mais por 2, nem o 5, nem o 3, porque os dois são ímpares. A gente vai pensar no próximo número primo, que é o 3. Algum dos dois dá para dividir por 3? Sim, o próprio 3. Então, vou dividir por 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 5, que não dá para dividir por 3, eu baixo ele. Tá? Eu continuo baixando, se não dá para usar. Bom, esse aqui já terminou. O número 12 já terminou a decomposição dele. Terminou em 1, terminou por aqui, tá? Agora eu vou continuar só com esse aqui. E claro que o 5, o único número primo que eu posso dividir o 5 é por 5 mesmo, tá? Então, 5 dividido por 5 dá 1. E esse aqui também já tinha terminado antes. Bom, terminou meu cálculo, porque os dois terminou a decomposição, deu 1 no final, né? O que a gente faz agora? Quando era só na decomposição, a gente só colocava a forma, os termos, né? Os fatores primos aqui. Agora, como a gente quer achar o menor múltiplo comum que os números têm, o menor que eles têm em comum, a gente vai multiplicar todos esses números que tem aqui, para saber qual é o menor múltiplo que eles têm em comum. Então, ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60. Então, o MMC, ou seja, o menor múltiplo que o 10 e o 12 têm em comum é o 60. Segundo exemplo, MMC de 72 e 80. Tá? Então, a gente vai colocar eles de novo aqui, um ao lado do outro, passa o risco da decomposição e vai fazendo a divisão. O menor número primo que eu posso dividir, o 72 e o 80, é por 2. Os dois são pares, os dois dá para dividir por 2, tá? Então, 72 dividido por 2, 36. 80 dividido por 2, 40. Próximo número primo, 2 ainda, né? Os dois são pares, ó, 2. 36 dividido por 2 dá 18. 40 dividido por 2, 20. Dá por 2 ainda, os dois são pares. 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. O 9 é ímpar, o 9 não dá mais para dividir por 2, mas o 10 ainda dá. Então, a gente vai continuar dividindo, tá? Por 2. Se um deles dá para dividir, a gente continua. Então, esse 9 que não deu para dividir por 2, eu só baixo ele. E 10 dividido por 2, 5. Coloco o resultado aqui embaixo. Bom, agora não dá mais por 2. Próximo número primo que tem é o 3. E aí, a gente verifica que o 9 dá para dividir por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui para poder fazer a divisão. 9 dividido por 3, 3. E esse 5 que não dá para dividir, eu vou baixar.
ainda vou usar o 3 aqui como divisor, porque esse 3 dá para dividir por 3, tá? E daí dá 1. 3 dividido por 3, 1. Bom, o 72 terminou a decomposição. Paro por aí, tá? E esse 5 que não deu para dividir por 3, eu vou copiar ele. Ainda, apesar do 72 ter terminado ó, a decomposição, eu ainda tenho esse 5 para dividir. E, como o próximo número primo é o 5, eu vou fazer a divisão de 5 por 5. Tá? Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, terminou. Ó. Os dois números deram 1, terminou a decomposição. Bom, agora eu vou multiplicar todos esses números aqui para poder descobrir o MMC. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. 90 vezes 2, 180. 180 vezes 2, 360. 360 vezes 2, 720. Quer dizer que o menor número primo, o menor múltiplo que os 72 e o 80 têm em comum é o 720. Tá? Então, o MMC de 72 e 80, 720. Vocês viram que eu comecei a multiplicar por baixo, tá? Mas se vocês quiserem começar a multiplicar assim, não tem problema nenhum, a ordem não quer dizer, tá bom?